Perguntais: por que devo entender? Porque somente quando vós puderdes atingir a compreensão, sentirás o Verbo como um instrumento da origem que vos guia, um instrumento cuja atividade puderdes compreender por vós mesmos. E esta atividade são os sentidos, para que possais refletir, sentir, perceber e compreender a primazia das hostes divinas invisíveis. Vosso tempo esgotou, filhos, há muito, porque já passou da hora de entenderdes a verdade que a origem depositou em vossos sentidos por meio do Verbo. Perguntar-vos-eis: para que fostes criados e manifestados com Verbo e sentidos? Para nada? Para vagardes nas brumas da indolência, da preguiça e da inconsciência, filhos? Para que então acharíeis que a natureza vos consagrou o Verbo e os sentidos? Apenas para vos diferenciardes das feras? Quereis jazer indolente e preguiçosamente esperar que os sentidos alheios funcionem, ao invés dos vossos próprios? Ora, filhos, cada qual foi igualmente manifestado com Verbo e sentidos, para não ter que usar os de outrem, que isso vos sirva de alerta e não tornes a cair no mesmo erro. Deixeis a preguiça de lado e a indolência, enquanto é tempo, e procureis por vós mesmos, que certamente a compreensão baterá em vossa porta mediante o empenho dos vossos próprios sentidos. Avisos e chamados não vos têm enternecido o sentimento petrificado pelo envolvimento excessivo com a vida da matéria. Estais todos vós atavicamente presos a um compromisso, sob os desígnios de uma missão ainda não assumida, por terdes esquecido o passado. Esquecimento que não vos revoga o compromisso atávico. Perguntais: o que devo entender? O que há para entender, meus filhos? Isto, vossa missão, vosso compromisso, vossa própria finalidade, vosso papel nesta missão, neste compromisso. Escuteis bem, os filhos e as filhas, por não vos são vistas diferenças por causa do sexo. Uma hora prevista se aproxima, e vós vereis uma nova confusão arrostar-se ao portador do Verbo da origem. Antes desta hora tereis vós que já haverdes compreendido tudo, vossa missão e vossa finalidade neste plano da natureza no tempo de hoje. Tereis vós de curvar os sentidos e abraçar a fonte invisível da origem que vos guia e sentir que vossa hora também chegou. Porque como um sol ele se ocultará no poente, e vós estareis por conta das trevas, das confusões e das deduções mal refletidas. E quando procurardes os pequenos raios que vos iluminavam, também vossos olhos não avistarão, porque também ocultos no poente estarão. Tereis vós então, filhos e filhas, apenas o Verbo, a força atávica do compromisso com a luz e os sentidos, para duelardes com as trevas ocultas e as confusões que semearão entre vós. Estareis vós firmes? E hoje já tendes firmeza em vós? Não. E na hora prevista, que já está tão perto, pouco falta. Quereis a surpresa? Ainda vos resta um diminuto tempo para refletir e sentir a seriedade grandiosa, porque a hora falada é vossa hora também. Não, filhos, não terão que abandonar tudo.
nem terão que deixar as tarefas pela metade. Será muito mais o concurso de vosso íntimo do que o concurso de vossos braços e pernas. Será muito mais o desprender vosso íntimo, o desencarcerar vosso eu de falsos compromissos, o desatar vossa amarra das trevas, sem contudo deixar os meios de sobrevivência da matéria, que faz parte de vossa missão, como um todo e não como um empecilho. Vosso trabalho pelo sustento, filhos, nunca foi empecilho. Ao contrário, nele dormita vosso impulso para acender a luz, vez que tudo aquilo que escraviza acende a chama do desejo da liberdade. Não reclameis mais de vossos meios de sobrevivência, e não os vejais mais como empecilhos diante da missão, para não cairdes em novo erro de reflexão e julgamento. Destarte, não estáis vós agora deprecatado como antes. Agora sabeis que deves gratidão também ao vosso instrumento de sobrevivência na matéria. Somente vós tendes obrigação de mudar. Deveis esquecer o vosso desejo de mudar o mundo e as pessoas, as hierarquias e os sistemas. Vós, somente vós, deveis mudar. Perguntais: mudar o quê? Se vós não corrigirdes o vosso sentimento para com o portador do verbo da origem, se continuardes a pensar nele como o emanante da precatória que tanto benefício vos trouxe, não haverá, portanto, lugar para o verbo dele em vosso íntimo, vez que a precatória não foi compreendida. Se vós não corrigirdes o vosso sentimento para com vossos meios de sobrevivência e continuardes a crer que os mesmos são empecilhos para as vossas aspirações, tereis desperdiçado vosso tempo com revolta e impaciência. Está? Qual o vosso proveito das lições de resignação e paciência? Sem esses atributos, não estáis pronto a elevar-se nos planos da natureza, e assim vós não estareis prontos para conhecerdes vosso papel na missão. Se vós não corrigirdes vossos sentimentos para com vossos entes íntimos e não transmudardes o apego egoístico para a simples afinidade fluídica, diletos companheirismos ou como irmandade em missão, falhastes. Porque vossos entes íntimos não necessitam do vosso egoísmo, do vosso asqueroso sentimento de apego, sempre enlameado de falsas culpas, repelentes demonstrações. Deixais livres a todos e sejais livres também. Vossa liberdade não está no consentimento dos vossos entes íntimos em vos permitir esta liberdade, porque ser livre é uma condição de vosso íntimo e não dos íntimos alheios. E destarte, se vós não corrigirdes vossos sentimentos para com vossos companheiros de missão, falhastes, porque cada qual tem o seu papel. Vosso papel é vosso papel e ninguém poderá fazê-lo se vós estiverdes apto. Quereis vós desempenhar o papel de outrem? Para que, se já tem quem o faça? Para que, se vós já tendes o vosso? Não vos ocupeis com o papel de outrem para não cairdes no pior dos erros. Não invejeis o papel de outro companheiro de missão, porque o vosso papel foi escolhido por vós. Filhos, não percais tempo com o papel alheio, deveis cuidar apenas do vosso próprio papel, pois que grande erro há nisto, pois que grande impureza revelas. Amai vosso papel e que possais, vosso íntimo no silêncio, regozijar-se e aplaudir os de outrem, invejá-los jamais. Se vós não corrigirdes o desrespeito que isso gera, falhastes, porque ocultarás ainda o desejo de igualar-vos a outrem, quando vós não tendes de igualar-se a ninguém. Se vós não corrigirdes vossos sentimentos para com vós próprios, falhastes, porque se vós não apagardes as más impressões que tendes de vós próprios, jamais
depositarás confiança em vós. Quereis por acaso que outros confiem? Quem vos depositará confiança? Primeiro confiais em vós próprios, e que vosso íntimo seja a bússola por onde deveis orientar-vos. Somente aí podeis ser o guia de outros,